Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal de Olho nas Criptos. E hoje eu vou contra todo mundo de novo, hein? Tô ficando bullish, olha só. Tô ficando bullish, exatamente. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô ficando bullish. Olha só, eu ia restringir esse conteúdo aqui, mas eu vou falar um pouco aqui sobre gráfico aqui com vocês, tá? Isso já foi falado lá nos alunos, para quem é membro, já está acompanhando há um tempo, já sabe que eu venho falando, eu vou liberar esse conteúdo aqui para vocês, hein? Então, ó, seja membro do canal, tá aqui na descrição do vídeo, membro Baleia Azul. Hoje tem live fechada, antes da live aberta, vou trocar uma ideia com todo mundo da sala ali e falar algumas coisas que eu vou fazer, tá? Mas eu quero discutir aqui com vocês algumas coisas muito importantes. Não vou colocar o conteúdo 100% aqui porque é conteúdo de aluno, tá? Mas vocês vão entender o que eu tenho para falar com vocês, beleza? Primeiro ponto é o seguinte: nós formamos a LTB que normalmente nos antecede o quê? Uma possível região de fundo, tá? Desde que o BTC vem caindo de 69 mil dólares, tá? A gente só faz LTA, só LTA, só LTA, só LTA. Isso aqui não conta, tá? Essas cunhazinhas aqui não contam, tá? Porque elas até rompem para cima, tá? E depois elas caem de novo, tá? Mas desde os padrões de lateralização que a gente tem, que foi este padrão aqui, que foi este padrão aqui e que foi, né, estaria sendo este padrão aqui, que foi anulado, a gente estava com LTAs, tá? Então a gente vinha formando LTAs. LTAs normalmente são o quê? Padrões de distribuição, tá? LTAs são padrões de distribuição. E pela primeira vez, desde os 69 mil dólares, o que aconteceu? Cara, a gente fez um trap. A gente fez um trap. Um trap normalmente é um padrão que vem aonde? Em acumulação ou em distribuição. Então isso acontece para cima e isso acontece para baixo, tá? Se você for pegar o histórico do BTC, todas as vezes que ele retestou o fundo, com exceto essa vez aqui, que foi no dia 7 de setembro, tá? A gente teve continuação da tendência, tá? Então, tanto aqui nessa região a gente teve a continuação da tendência, tá? Note que a gente não teve nenhum trap, tá? A gente simplesmente perdeu o fundo e foi embora, que seria este último fundo aqui, ó, tá? Perdeu o fundo e foi embora, tá? Aqui também, ó, qual foi o último fundo? Esse aqui, perdeu o fundo, foi embora, tá? E aqui, agora, o que a gente vê? Cara, a gente vê o BTC fazendo um trap no último fundo. Isso normalmente vem de um padrão de acumulação, tá? Exatamente. Então, por este fator, estou ficando bullish neste momento, mesmo que seja num período de curto tempo ou de médio período de tempo, tá? Estou ficando bullish, estou sendo verdadeiro aqui com vocês. Por isso que eu vou fazer uma live fechada antes da live aberta hoje, para conversar com os alunos sobre algumas coisas. Samuca, mas tá tendo engolfo de baixa, meu Deus, o que eu faço? Gente, esse engolfo de baixa se deu pelo fato do resultado que teve hoje, do índice de inflação, mas o mercado já está esperando um aumento mais significativo. O que aconteceu nas outras reuniões do Fed? A gente teve a armadilha para cima, com vários dados negativos que estavam acontecendo, o mercado subia e depois ele caía. Então o mercado subia e depois ele caía. O mercado subia e depois ele caía. Isso a gente vem alertando desde lá de trás. E agora a gente chegou num eventual fundo, mesmo que seja local. O que está acontecendo agora? Armadilha para baixo, meus amigos. Então o mercado está caindo. Para quê? Para tirar a galera que está no jogo aí, para jogar o mercado para cima. Essa é a minha visão. A gente está tendo a armadilha ao contrário. Por quê? Porque a galera não estava falando do Fed, não estava falando de long short, não estava falando de bosta nenhuma. Então o que estava acontecendo? Cara, óbvio que agora que o pessoal começou a falar, começou a se atentar, começou a fazer uma porrada de coisa, o mercado vai contra essa maioria. Normalmente, tá? Pode ser que eu esteja errado. Agora, a levar em consideração tudo que está acontecendo, sim, de fato, nós não estamos num cenário positivo, mas lembre-se, a gente se afastou demais da LTB. Então,
pode ser, e talvez até natural de ser, a gente fazer um toque na LTB. Aonde que está essa LTB hoje? Cara, esta LTB verdadeira está em 30 mil dólares, a gente está em 20 mil dólares. Então a gente pode ter um rally aí muito forte, e isso a gente vê o que? A dominância do BTC. Que subiu um pouco, agora deu uma corrigida natural, o VIX subindo, que é um fator que nos aponta que a galera tá agindo com não é nem irracionalidade, mas com medo nesse momento, tá? E a gente tem graficamente um padrão que se evoluiu ou está evoluindo para um padrão de acumulação. Então a gente vinha aqui dentro de um canal, tá? Esse canal aqui que uma bandeira de baixa. Ah, isso aqui pode ser um pullback de baixa. Cara, eu acho muito pouco provável disso acontecer agora, porque a gente está consolidando um fundo fora desse canal, tá? E se você for ver aqui atrás, isso não aconteceu, tá? A gente simplesmente varou reto para baixo sem nenhum tipo de repique, tá? Então pode pegar aqui, os candles fechados aqui, seria este fundo aqui, cara, a gente varou reto. Rompeu bandeira de baixa, a gente costuma varar reto e agora a gente começou a segurar aqui, tá? Então toma muito cuidado em achar neste momento que eu tô falando com vocês, 13 de setembro de 2022, que a gente simplesmente vai varar reto para baixo, porque eu acho que a gente pode ter um respiro aí um tanto quanto maior. E um outro fator que me faz acreditar nisso é o que? O tempo lateralizado que a gente está nesse momento, tá? Então, como eu falo muito de ciclo com vocês, o Bitcoin ele costuma ficar num range lateral mais ou menos 60 dias. Se você for pegar a região de topo, olha só, 60 dias, tá? Se você for pegar uma região de topo até o fundo, normalmente você tem um prazo de 30 dias. Olha quantos dias tem o BTC do topo ao fundo, 30 dias. Tá? Então sim, a gente tem uma grande possibilidade, pelo menos temporariamente, pelo menos localmente, pelo menos até vir buscar esta região aqui, de segurar neste fundo aqui. Tá? Então as pessoas começam a ficar extremamente negativas nesse momento, mesmo com esse engolfo de baixo aqui, isso passa a não me assustar tanto mais. Tá? Eu que falei muito de queda aqui no canal, sempre falei o quê? O gráfico vai nos apontar a região de acumulação, vocês lembram disso? Pois é, o que está me parecendo agora, estamos entrando num padrão de acumulação, não posso dar muitos detalhes sobre isso, mas se você quiser saber, vem para o clube de membros que você vai ter uma aula sobre isso, tá? Agora, se calhar de cair, aí eu acho que não vai cair, porque a reunião do Fed é lá no dia 23, 22, 23, então a gente já tem 10 dias aí pela frente. BTC deve vir aqui nesses fundos aqui entre 19.500 e 19 mil dólares, deve segurar e a gente deve simplesmente voltar, a gente deve fazer um fundo duplo agora. Se isso aqui for um padrão de acumulação que eu estou começando a enxergar deste momento agora, aqui a gente vai ter um fundo duplo, tá? Talvez até uma região de trap aqui, mais uma vez a gente tem aqui por essas regiões, tá? Samuca, mas por que você mudou de ideia? Não foi por causa dos outros canais, até porque eu não assisto muito mais os outros canais. Eu sei o que eu tô fazendo, mas eu tenho dois indicadores que eu gosto bastante, que é o OBV e é também o acumulação e distribuição mais o OBV, tá? Então, quando eu falo de tempos gráficos, o que eu vejo aqui em tempos gráficos? Se eu colocar no semanal, a gente está caindo sem volume, tá? Então a gente rompeu tecnicamente essa bandeira aqui, tá? E o que aconteceu? Nós não temos volume de venda, tá? Coisa que não aconteceu aqui. Após a gente romper a bandeira, cara, a gente teve muito volume, a gente teve volume ascendente aqui, ó. E agora a gente está com volume decrescente, tá? Então a gente está caindo sem volume. Olha o volume aqui como é que tá baixo, tá vendo? Então a gente está caindo sem volume. Isso é um fator positivo, tá? No gráfico semanal, se a gente for colocar no OBV, o que a gente tem no OBV? A gente tem agora, claro que isso aqui vai se concretizar no domingo, tá? A gente pode vir aqui retestar esses fundos aqui, 19.500 a 19, talvez até aqui embaixo, cara, de 19.500 até os 17.500 a gente pode retestar tranquilamente. Mas o ideal seria a gente fazer um fundo duplo aqui até os 19 mil dólares, tá? Entre os 19.500 e 19 mil dólares, na minha humilde opinião, tá? Pode ser que ele vá até um pouquinho mais abaixo, mas não faz problema. Mas quando você olha para o OBV, o que você tem? Você começa a ter um padrão de acumulação, tá? Então você tem
uma região de sobrevenda no gráfico semanal, tá? Que sempre na história do BTC sempre foi um padrão que sempre trouxe o fundo do BTC, tá? Então, porra, caralho, eu não comprei nos 19, 18, 17. Cara, o preço tá em 20 mil dólares e provavelmente vai retestar os últimos fundos que estão em 19.500 a 19 mil dólares, tá? Então, provavelmente o BTC vai ali antes de começar a subir, tá? Mas OBV, padrão de acumulação sendo decretado nesse momento, tá? Eu que sempre falei do padrão de distribuição, falando agora em padrão de acumulação quando todo mundo fala em queda. Quando a gente vem para o padrão de acumulação e distribuição, a gente também tem um padrão virando para um padrão de acumulação, que a gente só vai ter certeza no domingo, mas virando para um padrão de acumulação, tá? E a gente pode diminuir os tempos gráficos e ver o que está acontecendo. Então, quando você coloca aqui o gráfico de 5 dias e você começa a ver o OBV, você vê o que? Cara, padrão de acumulação. Tá bem nítido aqui, ó, fundos ascendentes, tá? Então, bem claro um padrão de acumulação com uma LTB. Lembre-se que eu falei da LTB. Então, a gente está formando padrão de acumulação neste momento. Olhe para este cenário aqui, ó, com uma LTB e depois, ó, porrada para cima. Então, acredito que a gente possa fazer um fundo nessa região e vir buscar por essas regiões aqui, que não vai ser num dia, pode ser por semanas aqui, para bater aqui, para depois talvez cair. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Eu não sei qual vai ser a estratégia dos Estados Unidos para amenizar o que está acontecendo lá, tá? Mas graficamente, tanto pelo OBV, quanto pelo RSI, quanto pelo gráfico agora, nesse momento, estamos com um padrão de acumulação. Isto mudou para um padrão de acumulação. Estávamos com um padrão de distribuição e ele virou para um padrão de acumulação, que eu falei isso com vocês. Então, no meu ver, estamos entrando num padrão de acumulação e eu estou ficando bullish nesse momento, tá? E a gente vai ver aqui o padrão de acumulação e distribuição nos 5 dias. A gente tem, ó, virando aqui para um padrão de acumulação bem claro, tá? Então, semanal virando padrão de acumulação, 5 dias padrão de acumulação, 3 dias, vamos dar uma olhada aqui no 3 dias como é que tá? 3 dias, claro, ainda vai fechar, né? Mas virando para um padrão de acumulação, o OBV, padrão de acumulação, segue subindo, tá? Então, quando a gente tem o gráfico caindo, mas o OBV subindo, isso é um padrão de acumulação, tá bem claro. No gráfico de 2 dias, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 2 dias, o que a gente tem? A gente tem, ó, olha só, gráfico de 2 dias, um padrão de acumulação, tá? Fundos ascendentes, tá bem claro isso aqui para mim, tá? No acumulação e distribuição, ainda estamos com padrão de acumulação, tá? No gráfico diário, o que a gente tem no gráfico diário? Vamos ver o gráfico diário também. O que a gente pode ver? Olha lá o padrão de acumulação sendo formado, tá vendo? Então, para mim, estamos decretando este fundo agora neste momento, tá? Aqui na acumulação e distribuição também, olha o salto que a gente deu, tá? Então sim, no meu ver, estamos fazendo um padrão de acumulação, a gente pode até confirmar aqui pelo RSI agora, tá? Quando a gente começa a ver o RSI, o que você tem? Cara, você tem, ó, fundos descendentes no gráfico, olha só, fundos descendentes, tá? Olha o RSI como é que mostrou agora, ó, divergência bullish, tá? Então, divergência bullish no gráfico diário, gráfico de 2 dias, divergência bullish, gráfico de 3 dias, divergência extremamente bullish, gráfico de 5 dias, divergência bullish, cara, bem nítido aqui uma divergência bullish, gráfico semanal, divergência bullish também, porque a gente retestou o fundo, mas fizemos um fundo ascendente. A gente pode vir aqui buscar até a região de 48, a região de 50, até esse topo aqui, até os 50 ali, seria totalmente plausível do preço do BTCI no gráfico semanal. Onde que é a região 50? 27, 28 mil dólares, que está ali na região que eu falei para vocês, de 29 mil dólares. Então sim, é possível a gente fazer um rally aí nos próximos dias, e a gente também pode confirmar isso através da onde? Através simplesmente do volume, tá? Então, quando a gente começa a ver o volume no gráfico semanal, a gente tem, ó, o aumento do volume comprador, tá? Tá bem claro aqui pra gente o aumento do volume comprador, e o volume vendedor, olha, vem perdendo força, tá? A gente tem aqui, ó, volume decrescente, agora um não tanto interesse em venda mesmo com o BTC caindo, tá? Então isso é movimento de instituições para tirar, no meu ver, a galera do mercado, tá?
Gráfico de 5 dias. A gente tem volume muito decrescente aqui com volume ascendente do gráfico dos compradores, tá? Então temos volumes compradores ascendentes. Nós temos mais interesse, no meu ver aqui, em compra desde a última grande queda no gráfico de 5 dias do que em venda. O gráfico de 3 dias, volume comprador bem acima da média, tá? Claro, quando a gente achou o fundo teve muito volume, mas o volume comprador ele excede o volume vendedor nesse momento, tá? Gráfico de 2 dias, nós temos meio que uma equiparação, mas está bem claro aqui que o volume de compra ainda assim está mais forte do que o volume de venda, tá? E o gráfico diário a gente tem, ó, também aqui tá mais neutro aqui o gráfico diário, tá? Mas em tempos gráficos maiores tá bem claro aí que o interesse em compra tá muito mais acentuado do que o interesse de venda, e isso fica bem claro aqui quando a gente olha o gráfico agora do BTC, a gente começa a ver que esse padrão de acumulação está sendo formado. Então esta LTA aqui não existe mais porque a gente está simplesmente consolidando um fundo aqui neste momento. Então é bem possível que a gente tenha aqui mais um teste ou dois nessa região com possíveis traps, tá? Então toma muito cuidado aqui, a gente pode ameaçar perder esse fundo aqui, tá? Ameaçar vir até mais aqui embaixo para depois fechar aqui em cima, tá? Então fiquem de olho que aqui passa a ser uma bull zone a partir de agora, tá? Aqui os abaixo de 19.500 dólares, abaixo de 19 mil dólares já passa a ser uma zona de bull zone, tá? Na minha opinião, você não tem que me seguir, isso aqui não é um conselho financeiro, eu não sou conselheiro financeiro, eu não tô aqui para simplesmente falar o que você deve ou não deve fazer, mas eu saí em 58 mil dólares e vou me expor, não com 100%, não acho que é hora de dar win, acredito fielmente que a gente pode dar um repique e a gente tem grande possibilidade de ou andar de lado aqui nessa região ou simplesmente vir aqui, fazer mais um topo aqui, fazer um fundo ascendente, romper e vir aqui em cima para depois, talvez, a gente cair. Vai depender muito de como a gente vai ter aí nas próximas reuniões do Fed, tá? Então lembre-se que a gente tem padrões, tá? E esses padrões, eles normalmente, eles se repetem sempre, tá? E se a gente for pegar a região DLTB, pegue aqui esta região de LTB, você vai ver que a gente simplesmente, tá? Simplesmente estamos, ó, se eu for considerar aqui, a gente teria rompido e estaria fazendo pullback, mas se eu for pegar aqui exatamente a agulhada, cara, a gente simplesmente rompeu, desrompeu e agora a gente está fazendo, ó, um pullback nessa região aí, tá? Então sim, eu acho que a gente pode até andar um pouco de lado aqui, mais uns 2, 3 dias, fazer um teste aqui e depois a gente vir aqui para cima aqui de novo na LTB, tá? Então, veja bem, meus amigos, tome muito cuidado com os shorts nesse momento, o mercado está muito sobrevendido, tá? Como eu venho falando há um tempo, eu não tenho mais interesse em shorts e vou começar a me expor agora nessas próximas quedas. Eu acho que a gente pode abrir o dia verde ainda, vermelho, e lá no fundo, tá? 19.500, talvez 19 mil dólares, ou daqui a uns 2, 3 dias, para fazer um fundo duplo, a gente validar uma subida, rompendo este topo aqui de 22.500 dólares e vindo para cá para os 25 mil dólares. Lembre-se também que eu falei para vocês que o BTC iria vir aqui entre 22.300, 22.500 e foi exatamente o que aconteceu, formando esta LTB e agora possivelmente um fundo duplo a gente buscar topos até os 25, 26, 28, eu não sei, a gente vai ter que avaliar, tá? Lembre-se também que a gente já caiu 75%, estamos em sobrevenda no gráfico semanal. Ah, mas tá tendo recessão, ah, mas isso, ah, mas aquilo, meus amigos, isso era para ter falado lá atrás. Eu falo de queda desde que o Bitcoin estava em 50 mil dólares, quando eu falei que ia sair em novembro, tá? Novembro estou encerrando minhas posições, deu engolfo, todo mundo que me acompanha desde aquela época saímos fora, tá? Então saí em 58, tô comprando em 20 mil dólares, 20,19, 75% de economia, tá? Então, pare e pensa, ah, mas e se cair? Eu não vou entrar all-in. Se cair para 14, 12, 10, eu aloco mais 50% do meu capital e faço um preço médio ali na casa de 16, 17 mil dólares, não vai ter tanta diferença assim, beleza? Mas o próximo ciclo a gente vai ganhar muita grana, tá? Então, ó, foquem bem, avaliem bem o que está acontecendo e lembre-se que o mercado sempre vai contra a maioria,
tá? Sempre vai contra a maioria, beleza? Então toma muito cuidado aí para você seguir gente que não entende de ciclos do mercado e muito menos de análise gráfica, tá? Claro que isso aqui talvez possa ser que evolua para um padrão de triângulo descendente, mas eu não acho que a gente vai perder esse fundo aí de 19 mil dólares por agora, tá? Se for perder vai ser um pouco mais para frente. Eu não acho que agora a gente vai perder porque a gente já passou o maior período lateralizado desde 2020, cara. Desde aqui, ó, desde quando o Bitcoin começou a formar topos aqui, ó, esse foi o maior período lateralizado que o BTC ficou, tá? Então eu não acho que o BTC ele simplesmente vá perder esse fundo agora pelo fato, se você for pegar aqui o período que o BTC está agora, está 88 dias. Da última vez que ele ficou lateralizado, se eu for considerar aqui a região aqui, ó, se eu for considerar aqui esta LTA, tá? Esta LTA, o BTC ficou aqui 100 dias, mas ele ficou dentro da LTA. Se eu for considerar esta LTA aqui, cara, o BTC perdeu a LTA e simplesmente consolidou um fundo aqui. Isso é padrão de fundo, tá? Com uma grande subida aqui, com um trap muito grande. Então eu tenho que levar isso em consideração. Beleza? Não acho que isso aqui está sendo um pullback de baixa nesse momento, tá? Posso estar errado, pode ser que até seja, mas eu acho que agora, nesse momento, eu acho que pelo período de tempo que o BTC e os indicadores, eu acho que não. E lembre-se que o Fed é só daqui a 10 dias. Então é mais um motivo para não acreditar que o BTC vá perder esse fundo de 19 mil dólares agora. Tá? Pode ser que eu esteja errado, então não se baseie 100% no que eu estou falando, ok? Mas eu não acho que o BTC vai perder esse fundo agora. Valeu? Meus amigos, estamos juntos, live fechada às 7h45, antes da live aberta que é às 21 horas. Se você quiser saber mais detalhes sobre o que eu vou instruir os meus alunos, vem para o clube de membros que você não vai se arrepender. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até a nossa live aberta às 21 horas. Falou!